A história de Aníbal não começa com ele, mas com o trauma de seu pai, Amílcar Barca. Para entender por que Aníbal quase destruiu Roma, precisamos entender o que Roma fez com Cartago em 241 a.C. Ao fim da Primeira Guerra Púnica, Cartago, a joia do comércio fenício, foi forçada a assinar um tratado de paz humilhante. Perderam a Sicília, foram obrigados a pagar indenizações impagáveis e viram sua supremacia naval ser estilhaçada. Amílcar, o general que nunca havia sido derrotado em batalha terrestre na Sicília, sentiu que a paz era uma traição dos políticos corruptos de Cartago. Amílcar voltou para casa com um plano. Se Cartago não podia mais dominar o mar, ela criaria um novo império por terra. Ele voltou seus olhos para a Espanha, atual Espanha, uma terra rica em prata, cavalos e guerreiros ferozes. Mas, antes de partir, ocorreu o evento que mudaria o curso da civilização ocidental. No templo do deus Baal-Hamon, em Cartago, o incenso ardia e o sangue de sacrifícios escorria pelo altar. Aníbal, um menino de apenas 9 anos, implorou ao pai para acompanhá-lo na expedição à Espanha. Amílcar concordou, mas com uma condição arrepiante. Ele levou o filho até o altar, colocou as mãos da criança sobre a carne do sacrifício e exigiu que ele fizesse um juramento sagrado. Juro que assim que a idade o permitir, usarei o fogo e o ferro para romper o destino de Roma. Este não era um simples ódio infantil, era um projeto de vida. Na Espanha, Aníbal não foi criado em palácios, mas no Praetorium, o acampamento militar. Ele cresceu ouvindo o bater de espadas contra escudos. Ele aprendeu a língua dos mercenários celtas, a resistência dos íberos e a ferocidade dos líbios. Ele viu seu pai expandir as fronteiras de Cartago com uma mistura de diplomacia sagaz e violência cirúrgica. Amílcar morreu em combate quando Aníbal tinha cerca de 18 anos. O comando passou para seu cunhado, Asdrúbal, o Belo, que preferia a diplomacia. Foi Asdrúbal quem fundou a cidade de Cartago Nova, Cartagena, e assinou o Tratado do Ebro com Roma, que delimitava as esferas de influência. No entanto, em 221 a.C., Asdrúbal foi assassinado por um escravo cujo mestre havia sido morto pelos cartagineses. O exército, sem hesitar um segundo, aclamou Aníbal, então com 26 anos, como seu comandante em chefe. Os soldados veteranos olhavam para ele e viam o fantasma de Amílcar. A mesma determinação no olhar, a mesma postura de comando, mas com uma inteligência estratégica que superava a do pai. Aníbal não queria apenas administrar minas de prata. Ele estava pronto para cobrar a dívida de sangue. Ele passou os 2 anos seguintes consolidando o domínio cartaginês na Espanha, subjugando tribos rebeldes e testando a lealdade de suas tropas. Ele sabia que Roma estava ocupada lutando contra os gauleses no norte da Itália e contra piratas na Ilíria. Era o momento perfeito. Ele precisava de uma desculpa para a guerra, e essa desculpa atendia pelo nome de Sagunto, uma cidade-estado orgulhosa que, embora estivesse ao sul do rio Ebro, na zona cartaginesa, tinha uma aliança duvidosa com Roma. Em 219 a.C., Aníbal cercou Sagunto. Roma enviou embaixadores exigindo que ele parasse. Aníbal, com um sorriso gélido, ignorou os avisos. Ele sabia que, ao derrubar os muros de Sagunto, ele estaria derrubando a paz com Roma. Após 8 meses de cerco brutal, a cidade caiu. Roma, enfurecida, enviou uma delegação ao Senado de Cartago. O embaixador romano, Quinto Fábio Máximo, segurou as dobras de sua toga e disse: "Aqui eu trago a paz ou a guerra. Qual vocês escolhem?" Os cartagineses, agora ricos e confiantes, graças às conquistas dos Barca, responderam: "Escolha você." Fábio soltou a toga e declarou: "Então eu lhes dou a guerra." O destino estava selado. Aníbal Barca, o homem que dormia no chão com seus soldados e que nunca pedia a um homem para fazer o que ele mesmo não faria, estava prestes a lançar a maior operação militar da antiguidade. Ele não ia esperar por Roma. Ele ia levar o inferno até ela. Com o eco da declaração de guerra de Roma, ainda ressoando nos corredores do Senado de Cartago, Aníbal Barca não perdeu um único dia em celebrações. Ele sabia que o tempo era seu aliado mais volúvel. O ano era 218 a.C.
e o plano que ele vinha amadurecendo desde a infância estava prestes a ser testado. Mas antes de marchar, Aníbal demonstrou ser tanto um mestre da política quanto da guerra. Ele enviou emissários às tribos gaulesas do norte da Itália, os boios e insubres, que odiavam o jugo romano. Ele precisava de guias, de suprimentos e, acima de tudo, da garantia de que, ao cruzar as montanhas, encontraria aliados e não novos inimigos. A logística da grande marcha era aterradora. Aníbal reuniu uma força multinacional de aproximadamente 90.000 infantes, 12.000 cavaleiros e 37 elefantes. Para garantir a segurança de Cartago e da Espanha enquanto estivesse fora, ele enviou tropas ibéricas para a África e trouxe tropas africanas para a Espanha. Uma jogada psicológica brilhante. Soldados servindo longe de casa têm menos probabilidade de desertar ou de se rebelar contra o comando central. A travessia do rio Ródano. Após cruzar os Pirineus com relativa facilidade, Aníbal chegou às margens do imponente rio Ródano, no sul da Gália, atual França. Ali ele enfrentou seu primeiro grande desafio tático antes dos Alpes. Uma coalizão de tribos gaulesas hostis, aliadas de Roma, estava posicionada na margem oposta para impedir sua passagem. O rio era largo e as correntes eram fortes. Aníbal ordenou que todas as canoas e barcos da região fossem comprados ou construídos. No entanto, ele sabia que um ataque frontal através do rio seria um suicídio. Secretamente, ele enviou uma força de elite sob o comando de seu oficial de confiança, Hanno, para cruzar o rio alguns quilômetros acima durante a noite. Quando a força principal de Aníbal começou a travessia sob uma chuva de flechas gaulesas, Hanno surgiu como um fantasma atrás das linhas inimigas, incendiando o acampamento gaulês. No caos que se seguiu, os gauleses fugiram e Aníbal estabeleceu sua cabeça de ponte. O problema mais pitoresco e difícil foi a travessia dos 37 elefantes. Esses animais essenciais para o terror psicológico que Aníbal pretendia causar detestavam a água. Para convencê-los a subir nas jangadas, os engenheiros de Aníbal cobriram as embarcações com terra e grama, camuflando-as para que parecessem extensões da margem do rio. Alguns elefantes em pânico caíram na água, mas sua altura permitiu que usassem suas trombas como snorkels naturais até chegarem ao outro lado, embora seus condutores, mahouts, tenham perecido na correnteza. A sombra das montanhas. Enquanto Aníbal consolidava sua posição no Ródano, o cônsul romano Públio Cornélio Cipião desembarcava em Marsella, a poucos dias de distância. Cipião ficou atônito ao saber que o exército cartaginês já havia cruzado o rio. Ele esperava interceptar Aníbal na costa, mas o Barca era um mestre do tempo. Aníbal não queria lutar na Gália, ele queria Roma. Ele desviou seu exército para o norte, seguindo o curso do rio Iser, mergulhando nas entranhas das montanhas. Ali, diante do exército, erguiam-se os Alpes, uma muralha de rocha e gelo que os antigos acreditavam ser o lar dos deuses e o limite do mundo civilizado. Os soldados de Aníbal, vindos do sol da África e da Espanha, olharam para os picos cobertos de neve com puro terror. Muitos acreditavam que era impossível para um exército daquele tamanho, com animais de carga e elefantes, sobreviver à subida. Aníbal, no entanto, reuniu seus homens. Ele apontou para os picos e disse: "O que vocês veem não são apenas montanhas, são as muralhas de Roma. Cruzem-nas e vocês estarão no coração do inimigo." A subida começou. Com o inverno se aproximando e a neve começando a cair, o exército de Cartago deu o primeiro passo rumo ao abismo. O que eles encontrariam lá em cima não seria apenas o frio, mas uma agonia que levaria o exército ao limite da sanidade. Se a travessia do Ródano foi um teste de engenhosidade, a subida dos Alpes foi um teste de alma. O calendário marcava o final de outubro de 218 a.C., e Aníbal estava cometendo um pecado estratégico aos olhos de qualquer general da época. Ele estava levando um exército de clima mediterrâneo para o abraço mortal do inverno alpino. A subida começou sob uma atmosfera de presságio. A coluna de Aníbal estendia-se por quilômetros.
um rasto colorido de túnicas ibéricas e peles africanas que serpenteava por caminhos feitos para cabras, não para exércitos. Logo no início, o primeiro inimigo não foi o frio, mas a traição. As tribos montanhesas, conhecidas como os alóbroges, ocuparam os pontos altos de um desfiladeiro estreito por onde a coluna teria de passar. Eles esperaram que os cartagineses estivessem na parte mais precária do caminho, onde um passo em falso significava a morte nas rochas lá embaixo, para lançar o seu ataque. Pedras imensas e flechas choveram sobre os homens de Aníbal. O pânico instalou-se. Cavalos atingidos davam coices e empurravam outros soldados para o abismo. O caos era absoluto. Aníbal, percebendo que o seu exército seria aniquilado ali mesmo, tomou uma decisão audaciosa. Liderou pessoalmente uma unidade de elite para escalar os penhascos acima dos atacantes durante a noite. Ao amanhecer, os cartagineses estavam acima dos gauleses. O contra-ataque foi feroz e impiedoso. Aníbal não fez prisioneiros. Ele precisava de enviar uma mensagem às outras tribos. O Barca não era uma presa, era o predador. No 9º dia, o exército atingiu o cume. No entanto, não houve celebração. Os homens estavam exaustos, com fome, e muitos sofriam de cegueira da neve e gangrena. A neve fresca escondia fendas profundas. Os elefantes, agora reduzidos em número, gemiam com o frio que lhes queimava as solas das patas. Foi neste momento de desespero total que Aníbal demonstrou o seu carisma lendário. Ele reuniu os oficiais e apontou para o sul, onde as planícies do Vale do Pó eram visíveis através da névoa. Ali, disse ele, está a Itália. Ali estão as chaves de Roma. Mas a descida provou ser mais mortal que a subida. A vertente italiana dos Alpes é muito mais íngreme. Um deslizamento de terra destruiu cerca de 300 metros da estrada. O exército parou. O desespero voltou. Foi aqui que ocorreu o famoso milagre da engenharia de Aníbal. Ele ordenou que os seus homens cortassem rochas sólidas. Para acelerar o processo, fizeram fogueiras gigantescas sobre a pedra e, quando esta estava em brasa, deitaram vinho azedo, vinagre, sobre ela. O choque térmico fez a rocha estalar, permitindo que as ferramentas de ferro abrissem um caminho. Finalmente, ao fim de 15 dias de montanha, Aníbal emergiu nas planícies do norte da Itália. O preço da audácia foi terrível. O exército de 90.000 homens que saíra da Espanha estava agora reduzido a cerca de 20.000 soldados de infantaria e 6.000 cavaleiros. Ele tinha perdido quase todos os elefantes. Seus homens pareciam esqueletos vivos, cobertos de trapos e feridas. No entanto, Aníbal tinha o que Roma mais temia: o elemento surpresa. Os romanos ainda acreditavam que ele estava na Gália. Quando os batedores romanos chegaram ao Senado com a notícia de que o africano estava a acampar junto ao rio Pó, o silêncio que se seguiu foi de puro terror. A guerra não estava mais além-mar. O inimigo estava à porta de casa, e ele tinha acabado de sobreviver ao impossível. O jogo de xadrez de Aníbal Barca estava apenas a começar. O solo da Itália tremeu sob os cascos da cavalaria de Aníbal, mas o exército cartaginês era uma sombra do que fora. Os homens que sobreviveram aos Alpes estavam esqueléticos e doentes. No entanto, Aníbal não lhes deu descanso. Ele sabia que o moral de um exército mercenário depende de vitórias rápidas e despojos. Para garantir a lealdade das tribos gaulesas locais, que ainda hesitavam em se juntar a ele, Aníbal precisava provar que os romanos, os supostos mestres do mundo, podiam sangrar. O primeiro encontro ocorreu às margens do rio Ticino, no final de 218 a.C. O cônsul romano Públio Cornélio Cipião, que cruzara o mar às pressas para interceptar o invasor, liderava suas legiões. Foi um combate de cavalaria puro. Aníbal usou sua superioridade tática de forma cirúrgica. Enquanto a cavalaria pesada romana colidia frontalmente com a cavalaria espanhola, Aníbal ordenou que seus cavaleiros númidas, os mestres do deserto que montavam sem sela nem freio, flanqueassem os romanos. O caos foi imediato. O próprio cônsul Cipião foi gravemente ferido e só sobreviveu porque seu filho, um jovem de 18 anos também chamado Públio,
o futuro Cipião africano, mergulhou no coração do combate para resgatar o pai. Roma recuou em desordem. A aura de invencibilidade romana começava a rachar. Mas o verdadeiro horror para Roma viria no rio Trébia. Um segundo exército romano, liderado pelo impetuoso cônsul Tibério Semprônio Longo, juntou-se a Cipião. Semprônio estava ansioso por glória, antes que seu mandato terminasse. Aníbal, o mestre da psicologia, leu o caráter de seu oponente como um livro aberto. Ele sabia que Semprônio era imprudente. Na madrugada de um dia gélido de dezembro, com neve caindo e ventos cortantes, Aníbal enviou sua cavalaria númida para provocar o acampamento romano, lançando dardos e recuando. Semprônio, enfurecido e cego pela pressa, ordenou que todo o seu exército, cerca de 40.000 homens, saísse imediatamente para o combate. Os romanos nem sequer tiveram tempo de tomar o café da manhã. Para piorar, Aníbal os forçou a atravessar o rio Trébia, cujas águas geladas chegavam à altura do peito. Quando os legionários chegaram à margem oposta, estavam exaustos, famintos e tão entorpecidos pelo frio que mal conseguiam segurar suas espadas. Aníbal, por outro lado, preparara seus homens com cuidado. Os cartagineses haviam tomado uma refeição quente, descansado, e untado seus corpos com óleo para se protegerem do frio. Quando o choque das linhas de infantaria ocorreu, os romanos lutaram com uma bravura desesperada, mas Aníbal tinha um trunfo na manga. Na noite anterior, ele escondera seu irmão mais novo, Magão Barcamá, com 2.000 soldados de elite, infantaria e cavalaria, em um leito de rio seco e cheio de vegetação densa. No auge da batalha, quando os romanos acreditavam que poderiam romper o centro cartaginês, Magão e seus homens surgiram das sombras, atacando a retaguarda romana com um grito de guerra ensurdecedor. O que era uma batalha tornou-se um massacre. Milhares de romanos foram empurrados de volta para o rio gelado, onde morreram afogados ou sob as lâminas númidas. A vitória foi total. A notícia da derrota no Trébia chegou a Roma como um raio. O Senado tentou minimizar o desastre, culpando o tempo e o rio. Mas a realidade era inegável. Um gênio militar estava solto na Itália, e ele estava apenas começando a desmontar a república, peça por peça. As tribos gaulesas, vendo a força de Aníbal, finalmente abandonaram Roma e se juntaram a ele por milhares. Agora, Aníbal tinha o exército, a logística e o ímpeto necessários para marchar rumo ao sul. O ano de 217 a.C. começou com Roma em estado de vigilância máxima. O Senado elegeu novos cônsules, entre eles Caio Flamínio, um homem popular, mas de temperamento explosivo e impaciente. Roma acreditava que Aníbal usaria as estradas principais para marchar sobre a cidade, mas o cartaginês novamente escolheu o caminho que ninguém considerava possível, os pântanos do rio Arno. Por 4 dias e 3 noites, o exército de Aníbal marchou com água até a cintura. O terreno era um lodaçal pútrido, onde homens e animais morriam de exaustão sem ter um lugar seco para descansar. O próprio Aníbal, montado no único elefante sobrevivente, chamado Surus, contraiu uma infecção oftalmológica severa. Sem tempo para parar e tratar o ferimento, ele acabou perdendo permanentemente a visão de um olho. Ao emergir dos pântanos, o exército cartaginês parecia uma horda de espectros, mas eles haviam flanqueado completamente as defesas romanas, posicionando-se entre o cônsul Flamínio e Roma. Aníbal começou a queimar e saquear as ricas terras da Toscana, não apenas por provisões, mas para ferir o orgulho de Flamínio. Ele queria enfurecer o cônsul, forçando-o a uma batalha apressada antes que o outro cônsul, Servílio, pudesse chegar com reforços. O plano funcionou perfeitamente. Flamínio, vendo a fumaça das vilas incendiadas, ordenou uma perseguição frenética, ignorando os avisos de seus oficiais para esperar por ajuda. O cenário estava montado no lago Trasimeno. De um lado, águas profundas, do outro, colinas íngremes cobertas por densas florestas. Entre elas, uma estrada estreita que era a única passagem. Naquela noite, Aníbal moveu silenciosamente seus 40.000 homens
para as colinas acima da estrada. Ele ordenou que nenhuma fogueira fosse acesa. O silêncio era absoluto. Na manhã seguinte, uma névoa espessa e branca subiu do lago cobrindo o vale. Flamínio, ansioso por alcançar o inimigo que ele acreditava estar fugindo à frente, ordenou que suas legiões entrassem na passagem estreita em coluna de marcha, sem batedores, e com os escudos ainda cobertos por capas de chuva. Eles não podiam ver nada, além de alguns metros à frente. Quando o final da coluna romana entrou na passagem, Aníbal deu o sinal. O som de centenas de trombetas púnicas rompeu o silêncio da manhã. Das colinas, a infantaria gaulesa, a cavalaria númida e os veteranos africanos desceram como uma avalanche sobre o flanco romano. Os soldados de Roma foram pegos totalmente de surpresa. Não houve tempo para formar as famosas linhas de batalha. A batalha não foi um combate, foi um massacre. Os romanos na frente tentavam recuar, apenas para colidir com os que vinham atrás. Muitos, em desespero, entraram no lago com suas armaduras pesadas e morreram afogados. Outros foram mortos pela cavalaria númida nas águas rasas. Em menos de 3 horas, 15.000 romanos foram mortos, incluindo o cônsul Flamínio, cujo corpo foi desfigurado de tal forma que nunca foi encontrado. Outros 11.000 foram feitos prisioneiros. Aníbal, em um gesto de guerra psicológica, libertou os prisioneiros aliados de Roma sem resgate, dizendo que ele não viera para lutar contra os italianos, mas para libertá-los do jugo romano. A notícia chegou ao Fórum Romano. Ao contrário das derrotas anteriores, não havia como esconder a magnitude do desastre. O pretor Marco Pompônio subiu ao palanque e disse apenas uma frase à multidão em pânico. Fomos derrotados em uma grande batalha. Roma estava a apenas alguns dias de marcha de Aníbal. O pânico era tanto que a República suspendeu a democracia e nomeou um ditador, Quinto Fábio Máximo. O destino da civilização ocidental estava por um fio e Aníbal, o caolho, parecia o único homem capaz de cortá-lo. Capítulo 6. A Cunctação e a Sombra de Canas. Com a aniquilação no lago Trasimeno, Roma mergulhou em uma crise existencial. O terror tomou conta das ruas e a República, em um ato de desespero institucional, resgatou uma figura de autoridade absoluta: o ditador. O escolhido foi Quinto Fábio Máximo, um aristocrata veterano que compreendeu o que nenhum outro general romano ousara admitir. Aníbal Barca era invencível em uma batalha campal. Fábio implementou uma estratégia que lhe renderia o apelido de Cunctator, ou o Protela. Ele se recusava a aceitar o combate direto. Em vez disso, seguia o exército cartaginês pelas terras altas, atacando apenas grupos de batedores e cortando as linhas de suprimento de Aníbal. Ele queria vencer o gênio púnico pela fome e pelo cansaço. Para o povo romano e para o Senado, contudo, essa tática parecia covardia. Eles viam suas fazendas serem queimadas e seus aliados sendo saqueados enquanto Fábio apenas observava do alto das colinas. Aníbal, percebendo a frustração romana, usou sua astúcia para ridicularizar o ditador. Em uma ocasião, ele queimou todas as propriedades em uma região, exceto as que pertenciam a Fábio, fazendo parecer que havia um acordo secreto entre os dois. A pressão política sobre Fábio tornou-se insuportável. Quando o mandato de 6 meses do ditador expirou, Roma decidiu abandonar a prudência e apostar tudo na força bruta. Para o ano de 216 a.C., os romanos elegeram 2 novos cônsules com personalidades opostas: Lúcio Emílio Paulo, um aristocrata cauteloso, e Caio Terêncio Varrão, um populista impetuoso que prometia encerrar a guerra em um único dia. Roma reuniu o maior exército de sua história até então. Eram 8 legiões romanas reforçadas por um número igual de aliados, totalizando cerca de 80.000 soldados de infantaria e 6.000 cavaleiros. Era um martelo de ferro projetado para esmagar Aníbal de uma vez por todas. Aníbal, que contava com pouco mais de 40.000 soldados de infantaria e 10.000 cavaleiros, atraiu essa massa humana para a planície de Canas, na Apulia. Ele escolheu o terreno com precisão cirúrgica, um campo aberto onde sua cavalaria superior pudesse manobrar,
e onde o vento soprava a poeira diretamente nos olhos dos romanos. No dia da batalha, os cônsules romanos, alternando o comando a cada 24 horas, decidiram atacar. Varrão, que comandava naquele dia, organizou as legiões em uma formação extremamente densa, acreditando que o peso numérico simplesmente romperia o centro cartaginês. Aníbal, por sua vez, desenhou uma formação que desafiava a lógica militar da época. Ele posicionou seus mercenários gauleses e espanhóis no centro, formando uma linha convexa que apontava para os romanos. Nas pontas dessa linha, ele colocou sua infantaria pesada africana, os seus veteranos mais letais. Quando o gigante romano avançou, o centro de Aníbal começou a recuar lentamente, conforme planejado. Os romanos, sentindo o gosto da vitória, empurraram com mais força, penetrando cada vez mais fundo na formação cartaginesa. Sem perceber, a massa romana estava se metendo em uma armadilha. A linha convexa de Aníbal tornou-se côncava. Enquanto os romanos se amontoavam no centro, perdendo o espaço necessário para brandir suas espadas, a infantaria pesada africana de Aníbal, posicionada nos flancos, girou para dentro e fechou os lados da coluna romana. Simultaneamente, a cavalaria de Aníbal, após destruir a cavalaria romana nas alas, cavalgou ao redor de todo o exército inimigo e atacou a retaguarda. O cerco estava completo. O que se seguiu foi o dia mais sangrento da história militar ocidental até a Primeira Guerra Mundial. Estreitados em um círculo de morte, os romanos não tinham para onde fugir. O massacre durou horas. Ao final do dia, cerca de 50.000 a 70.000 romanos jaziam mortos na poeira de Canas, incluindo o cônsul Emílio Paulo e 80 senadores. Varrão conseguiu fugir com um punhado de sobreviventes. Aníbal Barca tinha realizado o impossível. Ele havia aniquilado o maior exército da maior potência do mundo, usando uma manobra de duplo envolvimento que ainda hoje é ensinada em todas as academias militares do planeta. Roma estava sem exército, sem líderes e sem esperança. Maharbal, o comandante da cavalaria de Aníbal, aproximou-se do general e disse: "Em 5 dias você jantará no Capitólio." Capítulo 7. O dilema de um vencedor e o silêncio dos portões. A poeira de Canas ainda não havia baixado quando o comandante da cavalaria númida, Maharbal, aproximou-se de Aníbal. O entusiasmo do oficial era palpável. Ele implorava para que a cavalaria partisse imediatamente rumo a Roma, garantindo que em 5 dias o general estaria celebrando a vitória definitiva no Capitólio. No entanto, Aníbal permaneceu em silêncio, observando o campo de batalha onde 70.000 inimigos jaziam sem vida. Foi nesse momento que Maharbal proferiu uma das frases mais famosas da antiguidade. "Os deuses não deram todas as virtudes a um só homem. Você sabe vencer, Aníbal, mas não sabe usar a sua vitória." Esta decisão de não marchar diretamente contra as muralhas de Roma continua a ser um dos maiores debates da história militar. Roma estava vulnerável, sem defesas organizadas e mergulhada no luto, mas Aníbal era um estrategista realista. Ele sabia que suas tropas estavam exaustas, que ele não possuía máquinas de cerco, e que Roma era uma cidade fortificada com muralhas imensas, defendida por uma população que lutaria até o último homem. O plano de Aníbal nunca foi destruir a cidade física de Roma, mas sim desmantelar o seu sistema de alianças, forçando a República a aceitar um tratado de paz que devolvesse a Cartago a sua antiga glória. Após Canas, o mapa político da Itália começou a mudar. Cidades importantes como Capua, a segunda maior da península, abriram seus portões para o cartaginês. Tribos no sul da Itália e na Sicília desertaram de Roma. Parecia que o dominó de alianças estava finalmente caindo. Em Roma, o pânico inicial foi substituído por uma determinação sombria e quase fanática. O Senado proibiu a palavra paz, proibiram o choro público. Para acalmar os deuses, chegaram a realizar sacrifícios humanos no Fórum Boário, enterrando vivos um casal de gregos e um casal de gauleses. Roma transformou-se em uma fortaleza totalitária. A idade mínima para o serviço militar foi reduzida, e até mesmo 8.000 escravos foram comprados pelo Estado,
armados e libertados para lutar nas legiões. A República recusou-se a resgatar os prisioneiros de Canas, enviando uma mensagem clara: em Roma, ou se vence ou se morre. Aníbal estabeleceu seus quartéis de inverno em Capua. Historiadores romanos mais tarde diriam que os prazeres de Capua, o vinho, as mulheres e o luxo, amoleceram o exército cartaginês, mas a realidade era mais complexa. Aníbal estava isolado. O Senado de Cartago, dominado pela facção pacifista liderada por Hanno, o Grande, recusava-se a enviar os reforços e o dinheiro que Aníbal tanto precisava. Eles temiam que, se Aníbal vencesse Roma totalmente, ele se tornaria um ditador em Cartago. Enquanto Aníbal esperava por um apoio que nunca vinha, Roma voltava à estratégia de Quinto Fábio Máximo. Eles aprenderam a lição. Nunca mais enfrentariam Aníbal em uma batalha aberta. As novas legiões romanas passaram a cercar as cidades que haviam traído a República, reconquistando o território palmo a palmo. Aníbal viu-se em uma situação frustrante. Ele era o mestre do campo de batalha, mas não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Cada vez que ele vencia um pequeno confronto em um ponto da Itália, os romanos atacavam outro. A guerra entrava em uma nova fase, não mais uma sucessão de batalhas épicas, mas uma terrível guerra de exaustão que duraria mais de 10 anos. O gênio de Aníbal estava agora preso em uma jaula de ferro que ele mesmo ajudara a construir, enquanto no horizonte um novo nome começava a surgir entre as fileiras romanas, um homem que estudara cada movimento de Aníbal e estava pronto para superá-lo. Capítulo 8. O cerco de Siracusa e o despertar do jovem Cipião. Enquanto Aníbal tentava manter suas conquistas na Itália Central, a guerra se espalhava como um incêndio por todo o Mediterrâneo. O ano de 214 a.C. marcou a abertura de novas frentes de batalha, que seriam cruciais para o destino final de Cartago. A Sicília, a ilha que fora a causa da Primeira Guerra, tornou-se novamente um tabuleiro de sangue após a morte do rei Hierão de Siracusa, um aliado fiel de Roma. Seu sucessor, o jovem Hierônimo, seduzido pelas vitórias de Aníbal, aliou-se aos cartagineses. Roma reagiu com uma fúria imediata, enviando o cônsul Marco Cláudio Marcelo para sitiar Siracusa. O que deveria ser uma vitória rápida tornou-se um pesadelo logístico para os romanos devido ao gênio de Arquimedes. O matemático e inventor defendeu sua cidade com máquinas de guerra que pareciam saídas da ficção. Guindastes gigantes, conhecidos como a Garra de Arquimedes, que içavam os navios romanos para fora da água e os esmagavam contra as rochas, e espelhos parabólicos que, segundo a lenda, concentravam a luz solar para incendiar as frotas inimigas. Durante 2 anos, Siracusa resistiu, mas o isolamento e a traição interna acabaram por entregar a cidade a Marcelo. No caos da invasão, Arquimedes foi morto por um soldado romano, privando o mundo antigo de sua mente mais brilhante. Simultaneamente, a centenas de quilômetros de distância, na Espanha, a base de poder da família Barca estava sob ataque. Os irmãos de Aníbal, Asdrúbal e Magão, lutavam para manter as minas de prata e o recrutamento de soldados contra as legiões de Públio e Quineu Cipião. Por anos, os generais romanos conseguiram impedir que reforços chegassem a Aníbal por terra. No entanto, em 211 a.C., os Cipiões foram derrotados e mortos em batalhas separadas. Parecia que Roma perderia a Espanha até que um novo general, de apenas 25 anos, se ofereceu para o comando. Públio Cornélio Cipião Filho. O jovem Cipião era o sobrevivente de Ticino e de Canas. Ele não era um general comum. Ele era um estudioso das táticas de Aníbal. Em vez de lutar uma guerra defensiva, Cipião lançou um ataque audacioso contra Cartago Nova, a capital dos Barca, na Espanha. Usando informações sobre a variação das marés, ele liderou seus homens através de uma lagoa que os cartagineses julgavam intransponível e capturou a cidade em um único dia. Com essa vitória, Cipião privou Aníbal de sua principal fonte de financiamento e soldados. Na Itália, o cerco romano estava se fechando. Em 211 a.C., Roma reconquistou Capua.
Para tentar desviar o cerco romano à cidade aliada, Aníbal realizou sua manobra mais famosa de terror psicológico. Ele marchou com seu exército até as vistas das muralhas de Roma. O grito de Hannibal ad portas, Aníbal às portas, ecoou pelas ruas, causando um pânico que a cidade não sentia há gerações. No entanto, as defesas de Roma eram fortes demais, e o Senado, em um gesto de confiança suprema, pôs em leilão o terreno onde Aníbal estava acampado, e o terreno foi vendido pelo seu valor total de mercado. Aníbal percebeu que Roma nunca se renderia por medo. Ele recuou para o sul, sentindo que o tempo e os recursos estavam escorrendo por entre seus dedos. Ele ainda era invencível em batalha, mas estava se tornando um rei sem reino, um general sem exército, esperando desesperadamente que seu irmão, Asdrúbal, cruzasse os Alpes para salvá-lo. O ano era 207 a.C. Para Aníbal, estacionado no sul da Itália, a guerra havia se tornado um jogo de sombras. Ele estava reduzido a uma guerra de guerrilha defensiva, esperando o único evento que poderia mudar o curso do conflito. A chegada de seu irmão, Asdrúbal Barca, que vinha da Espanha com um novo exército e, mais importante, com novas máquinas de cerco. Se os dois irmãos Barca conseguissem unir suas forças, Roma não teria outra escolha a não ser a capitulação. Asdrúbal realizou a travessia dos Alpes com uma rapidez surpreendente, evitando os erros de logística que custaram caro a Aníbal 11 anos antes. Ele chegou ao norte da Itália com 30.000 homens. No entanto, o destino interveio na forma de um erro de comunicação fatal. Os mensageiros que Asdrúbal enviou para Aníbal, carregando o plano de encontro dos dois exércitos, foram capturados pelos romanos. Pela primeira vez na guerra, Roma sabia exatamente o que os cartagineses pretendiam fazer antes mesmo que Aníbal o soubesse. O cônsul Cláudio Nero, que vigiava Aníbal no sul, tomou uma decisão audaciosa e ilegal perante as leis romanas. Ele deixou parte de suas tropas fingindo que ele ainda estava lá e marchou secretamente para o norte com 7.000 soldados de elite para se juntar ao outro cônsul, Lívio Salinador. Foi uma marcha forçada heróica. Os civis romanos alimentavam os soldados nas estradas enquanto eles corriam para salvar a República. Os dois exércitos romanos unificados encontraram Asdrúbal às margens do rio Metauro. Asdrúbal, percebendo que enfrentava 2 cônsules em vez de um, tentou recuar durante a noite, mas seus guias o traíram ou se perderam na escuridão. Ao amanhecer, os cartagineses estavam presos entre o Rio Profundo e as legiões romanas. A batalha foi brutal. Ao contrário das vitórias elegantes de Aníbal, Metauro foi um moedor de carne. A infantaria espanhola de Asdrúbal lutou com a ferocidade de quem sabe que não há retirada. No entanto, a superioridade numérica romana e a exaustão dos cartagineses decidiram o dia. Percebendo que tudo estava perdido e recusando-se a ser levado em correntes para Roma, Asdrúbal Barca esporeou seu cavalo e mergulhou sozinho contra uma coorte romana, morrendo com a espada na mão, como um verdadeiro filho de Amílcar. Aníbal, no sul, nada sabia do desastre. Ele esperava por um sinal, uma fogueira ou um mensageiro. O sinal chegou de forma macabra. Durante a noite, cavaleiros romanos galoparam até o acampamento de Aníbal e arremessaram um objeto por cima da paliçada. Quando os soldados cartagineses o recolheram e o levaram ao seu general, o horror se instalou. Era a cabeça decepada de Asdrúbal. Dizem os historiadores que Aníbal, ao reconhecer as feições de seu irmão, permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de murmurar: "Vejo ali o destino de Cartago." Ele abandonou suas posições e retirou-se para o pé da Itália, na região de Brútio. Ele ainda era invencível. Os romanos ainda tinham medo de atacá-lo diretamente, mas a chama da esperança havia se apagado. Aníbal estava agora em uma vigília fúnebre por sua própria causa. Enquanto no horizonte, o jovem Cipião terminava de conquistar a Espanha e preparava o golpe de misericórdia, a invasão da própria África. O ano era 204 a.C. Enquanto Aníbal permanecia encurralado nas montanhas do sul da Itália, como um leão ferido que ninguém ousava cutucar, o jovem Públio Cornélio Cipião convencia o Senado romano
de que a única maneira de tirar Aníbal da Itália era ameaçando o que ele mais amava, Cartago. Cipião, agora investido de poderes consulares, desembarcou na África com um exército de veteranos, muitos deles sobreviventes de Canas que buscavam redenção. Cipião não era apenas um soldado, ele era um diplomata astuto. Ele conseguiu o que Roma tentara por décadas, quebrar a aliança entre Cartago e a Numídia. Ele atraiu para o seu lado o príncipe Massinissa, o líder da melhor cavalaria do mundo antigo. Sem os cavaleiros númidas, Aníbal perderia os olhos e os ouvidos do seu exército. Em uma série de ataques noturnos brilhantes, Cipião incendiou os acampamentos cartagineses e destruiu as forças de defesa locais. O pânico em Cartago foi absoluto. As muralhas da cidade, que nunca tinham visto um inimigo romano tão de perto, tremiam. Em 203 a.C., o Senado de Cartago enviou a ordem que Aníbal temia e esperava. Ele deveria abandonar a Itália imediatamente. Disse que, ao ler a carta, Aníbal rangeu os dentes e chorou de raiva, amaldiçoando os políticos de sua terra natal que o haviam abandonado por 15 anos e agora o chamavam para salvar suas peles. Ele embarcou suas tropas veteranas, os homens que o haviam seguido pelos Alpes e pelas planícies de Canas, e deixou para trás a terra que ele quase havia conquistado. Ao pisar novamente no solo africano, após mais de 3 décadas, Aníbal sabia que as regras do jogo haviam mudado. Ele não era mais o jovem invasor cheio de elefantes e surpresas. Ele era o salvador de última hora de uma nação em colapso. Ele montou acampamento em Zama, a cerca de 5 dias de marcha de Cartago. Ali, em um dos momentos mais dramáticos da história, os 2 maiores generais da época pediram um encontro pessoal. Aníbal e Cipião encontraram-se sozinhos entre os 2 exércitos. Aníbal, o mestre veterano, agora com cerca de 45 anos e um único olho, olhou para o jovem Cipião, o aluno que superara o mestre. Aníbal propôs a paz, reconhecendo a fortuna volúvel da guerra. Cipião, no entanto, foi implacável. Ele sabia que Roma nunca estaria segura enquanto Aníbal estivesse livre e Cartago fosse uma potência. Ele ofereceu termos de rendição tão duros que Aníbal, por honra, teve de recusar. A conferência terminou em silêncio. Não havia mais espaço para palavras, apenas para o ferro. No dia seguinte, na planície de Zama, o destino do mundo ocidental seria decidido. Aníbal tinha a vantagem numérica na infantaria e trazia consigo 80 elefantes de guerra. Cipião, pela primeira vez na história de Roma, tinha a vantagem na cavalaria, graças a Massinissa. O mestre das táticas estava prestes a enfrentar o homem que havia decifrado o seu código. Capítulo 11. Zama. O crepúsculo do gênio. O dia da Batalha de Zama, no ano de 202 a.C., amanheceu com um peso que poucas datas na história carregaram. Não era apenas uma disputa por território, era o confronto final entre 2 superpotências e 2 sistemas de vida. De um lado, Aníbal Barca, o homem que se tornara uma lenda viva. Do outro, Públio Cornélio Cipião, o homem que se tornara a resposta de Roma ao terror. Aníbal organizou suas tropas em 3 linhas de infantaria. A primeira linha era composta por mercenários gauleses e lírios, a segunda, por recrutas cartagineses e africanos, e a terceira, posicionada a mais de 200 metros de distância, continha seus veteranos da Itália, os homens de ferro que nunca o haviam abandonado. Na frente de todos ele colocou sua arma de choque, 80 elefantes de guerra, a maior concentração de animais que ele já comandara em uma única batalha. Cipião, no entanto, preparara uma surpresa tática para os elefantes. Em vez da tradicional formação em xadrez das legiões, ele organizou seus manípulos em colunas retas, deixando corredores abertos entre eles, ocultos por escaramuçadores. Quando Aníbal ordenou a carga dos elefantes, os romanos sopraram trombetas gigantescas. O barulho ensurdecedor assustou muitos animais que recuaram e esmagaram as próprias alas de cavalaria cartaginesa. Os elefantes que avançaram foram simplesmente guiados pelos corredores abertos por Cipião, onde foram mortos ou passaram sem causar danos às linhas principais.
Com a ameaça dos elefantes anulada, a cavalaria de Cipião e a cavalaria númida de Massinissa atacaram e expulsaram a cavalaria de Aníbal do campo. A batalha, então, se transformou em um massacre de infantaria. As duas primeiras linhas de Aníbal foram rompidas, mas quando os romanos alcançaram a terceira linha, encontraram os veteranos da Itália. O combate tornou-se desesperado. Homem contra homem, escudo contra escudo, os veteranos de Aníbal lutavam com a consciência de que não havia para onde fugir. A batalha estava em um impasse sangrento até que a cavalaria de Cipião, retornando da perseguição, caiu como um raio sobre a retaguarda cartaginesa. Era a mesma manobra que Aníbal usara em Canas, mas desta vez ele era a vítima. O exército cartaginês foi aniquilado. Aníbal, vendo que tudo estava perdido, conseguiu escapar para Cartago. Foi sua primeira e única derrota em campo de batalha em toda a sua vida. Cartago foi forçada a aceitar termos de paz devastadores, a entrega de toda a sua frota, o pagamento de uma indenização colossal por 50 anos e a proibição de declarar guerra sem a autorização de Roma. A Segunda Guerra Púnica terminara. Cipião recebeu o título de africano, e Aníbal, o homem que quase destruíra Roma, viu-se agora como um político em uma cidade derrotada. Capítulo 12. O estadista e a traição das sombras. Após a derrota em Zama, muitos esperavam que Aníbal se retirasse para a obscuridade, ou que fosse executado por seus fracassos. No entanto, o gênio de Barca era multifacetado. Ele foi eleito sufete, o cargo civil mais alto de Cartago, e provou ser um administrador tão brilhante quanto era general. Em poucos anos, ele reformou o sistema tributário, eliminou a corrupção enraizada na oligarquia cartaginesa, os chamados 104, e conseguiu que a cidade pagasse as pesadas indenizações de guerra a Roma sem precisar sobrecarregar o povo com impostos. Sob a liderança de Aníbal, Cartago começou a prosperar novamente com uma velocidade que alarmou o Senado romano. Mas o perigo real não vinha apenas de Roma, vinha de dentro. Os aristocratas cartagineses, cujos lucros ilícitos haviam sido cortados pelas reformas de Aníbal, conspiraram contra ele. Em 196 a.C., eles enviaram mensagens secretas a Roma, alegando que Aníbal estava tramando uma nova guerra em aliança com o rei Antíoco III do Império Seleucida. Roma, que ainda tinha pesadelos com o nome de Aníbal, não hesitou. Enviaram uma comissão para investigar as acusações. Percebendo que seus inimigos políticos o entregariam em correntes aos romanos, Aníbal tomou uma decisão dolorosa. Ele fugiu de sua amada cidade sob o manto da noite. Ele partiu para o exílio, tornando-se um fantasma que percorreria as cortes do Oriente, sempre com o selo de homem mais procurado do mundo sobre sua cabeça. Aníbal refugiou-se na corte de Antíoco III, na atual Síria e Turquia. Ele tentou aconselhar o rei sobre como enfrentar Roma, insistindo que a única maneira de vencer a República era levando a guerra novamente para a Itália. No entanto, os generais de Antíoco tinham ciúmes da fama do cartaginês e ignoraram seus conselhos. Aníbal foi relegado ao comando de uma frota naval improvisada, onde, apesar de ser um soldado de terra, ainda conseguiu vitórias táticas antes que o exército de Antíoco fosse esmagado pelos romanos na Batalha de Magnésia. Com a derrota de Antíoco, os termos de paz impostos por Roma incluíam uma cláusula específica: a entrega de Aníbal Barca. Começou então uma perseguição frenética por todo o Mediterrâneo Oriental. Aníbal fugiu para a ilha de Creta, depois para a Armênia, onde ajudou a planejar a construção da nova capital Artaxata. Por fim, encontrou refúgio na corte do rei Prúsias, na Bitínia, norte da Turquia. Mesmo no exílio e com idade avançada, sua mente estratégica permanecia afiada. Em uma batalha naval contra o rei Eumenes de Pérgamo, um aliado de Roma, Aníbal ordenou que seus homens lançassem potes de barro cheios de serpentes venenosas para dentro dos navios inimigos. O pânico causado pelas cobras deu a vitória à Bitínia, mas nem mesmo serpentes poderiam deter a diplomacia de Roma. Em 183 a.C., os romanos descobriram seu paradeiro e enviaram o general Flaminino para exigir sua rendição.
O rei Prúsias, temendo o poder de Roma, cercou a casa de Aníbal com soldados. Percebendo que todas as 7 saídas de sua residência estavam bloqueadas e que não havia mais para onde fugir, Aníbal manteve sua dignidade até o fim. Ele não daria a Roma o prazer de vê-lo em um triunfo, desfilando como um animal enjaulado. Ele pegou um anel que carregava há anos, contendo um veneno potente, e preparou-se para o ato final. Antes de beber, ele proferiu suas últimas e amargas palavras: livreemos finalmente os romanos de seu longo terror, já que eles não têm paciência para esperar pela morte de um velho. Aníbal Barca morreu aos 64 anos. Ironicamente, seu grande rival, Cipião Africano, morreu no mesmo ano também no exílio e amargurado com a política de sua própria pátria. Aníbal caiu, mas seu nome permaneceu como uma cicatriz na alma de Roma. Por séculos, as mães romanas silenciariam seus filhos rebeldes com um sussurro aterrorizante: Aníbal há de portas. Aníbal está aos portões. Ele não destruiu Roma fisicamente, mas a mudou para sempre, transformando uma república agrária em um império militarista, que nunca mais voltaria a dormir em paz.